Olá, bom dia a todos e a todas. Nós já vamos começar. A gente só está esperando aqui uns minutinhos para que as pessoas possam entrar na sala. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, bom dia a todos e a todas. Como vão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é um webinar da iniciativa Science Based Targets, em que a gente vai focar em conversar um pouquinho sobre o método dessa iniciativa para instituições financeiras. Nós estamos só esperando alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar na sala, e eu aproveito para pedir para vocês, por favor, que enviem as suas perguntas aqui na caixinha de perguntas e respostas, para que a gente possa coletar as perguntas ao longo do webinar e depois utilizar o momento do Q&A para tentar responder essas perguntas. E hoje a gente vai ter uma parte da apresentação em português, essa introdução, e depois eu vou passar a palavra para o meu colega Owen White, que vai apresentar efetivamente o método para instituições financeiras, e ele vai fazer a apresentação em inglês, mas a gente tem aqui a possibilidade de vocês fazerem a interpretação simultânea. Então, para isso, por favor, cliquem nesse globinho aqui embaixo na sua tela e escolham a sala português, tá bom? E, bom, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui da melhor forma possível, eu vou começar a compartilhar minha tela. Acho que agora vocês já veem a minha tela, certo? Estão vendo minha tela, né, pessoal? Sim. Eu espero que sim. Obrigada. Ok. Então, gente, bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é um webinar da iniciativa Science Based Targets, focado no método para instituições financeiras. Muito obrigada por estarem aqui, por participar. E para começar o nosso dia, eu gostaria de passar brevemente pela agenda. Então, a gente vai ter um momento de abertura com o Carlo Pereira, diretor executivo aqui da Rede Brasil do Pacto Global. Depois eu vou passar a palavra para a Maria Eugênia Taborda, da UNEP-FI, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a relevância das instituições financeiras nessa agenda de mudança do clima. Eu vou fazer em seguida uma breve apresentação da iniciativa Science Based Targets para vocês, e vou passar a palavra para o meu colega Owen White, que vai apresentar efetivamente o método da iniciativa Science Based Targets para que as instituições financeiras possam estabelecer metas baseadas na ciência para os seus portfólios de investimentos e empréstimos. E no fim a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas. Então, mais uma vez, eu peço para vocês que, por favor, incluam suas perguntas na caixinha de perguntas e respostas, para que a gente possa monitorar. E para quem quiser fazer a interpretação, ouvir a apresentação do Owen em português, é só clicar nesse globinho aí embaixo da página e escolher a sala português. Bom, eu vou passar então a palavra para o Carlo Pereira. Carlo, por favor. Lígia, muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês e quero agradecer, né, seu trabalho por ter colocado todo mundo junto aqui, agradecer a todo mundo da audiência que está com a gente e, sem dúvida nenhuma, especialmente Owen White e também a Marô e a Elisa também, claro, que cuida de clima dentro do pacto, né? É muito pertinente e muito oportuno, sem dúvida nenhuma, essa discussão, esse painel. COP chegando, a gente indo para Glasgow, e essa pressão toda natural, e que bom que seja assim, para que as empresas busquem, então, a neutralidade climática. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem um player super importante, que não é um monolito, mas que é o setor financeiro. E a gente precisa, claro, que o setor financeiro busque, com todo o seu
poder e influência e dinheiro, sem dúvida nenhuma, busque descarbonizar, claro, seus portfólios. Então, por isso faz muito importante, porque o que a gente vê mais e mais, e isso é positivo, são empresas do setor financeiro ou não financeiro, estabelecendo metas e compromissos públicos com relação à redução de gás de efeito estufa ou com relação à neutralidade especificamente. Mas a gente sabe que não é trivial, não é trivial. Eu trabalho com clima há muito tempo, trabalhei em vários setores da economia e não é nada trivial estabelecer. E mesmo neutralidade climática, né, muita gente pensa muito diretamente, bom, 10, se eu emito 10, 10 menos 10, 0, é isso, pronto, acabou. Não é tão trivial assim. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de todo o ferramental, a gente precisa estabelecer metas, compromissos baseados na ciência, né? Isso não só por uma questão óbvia de que a gente seja sério e atinge, então, o que a gente precisa atingir, mas, claro, também por uma questão reputacional. Hoje o mundo está de olho. A sociedade civil se sofisticou, as empresas sofisticaram. Então, a gente sabe dizer quando uma empresa, uma instituição é séria ou não no estabelecimento de metas. E uma coisa muito simples a se perguntar, para quando a gente duvida, é: aquela empresa estabeleceu aquele compromisso, aquela meta, baseado na ciência? Essa já é uma primeira pergunta que derruba todas as outras, né? A gente nem precisa fazer outras perguntas se a resposta é sim. E o SBTi, o que leva isso a um outro grau de seriedade, é claro, a questão de que você tem um corpo externo, terceira parte, avaliando, então, aqueles seus compromissos. Então, por isso eu felicito, agradeço muito a presença de todos e todas e desejo um ótimo painel para todo mundo. Obrigado. Muito obrigada, Carlo. E eu passo, então, a palavra para Maria Eugênia. Por favor, Maria Eugênia. Obrigada, Lígia. Obrigada a Lígia e ao Carlo aí pelo convite para estar aqui com vocês nesse evento, e também ao Owen, né, que eu também vou assistir a apresentação também, acho que é muito interessante isso que vocês estão também lançando hoje. Então, para quem não me conhece, eu olho América Latina e Caribe para a UNEP-FI, que é a iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eu trabalho com bancos, seguradoras, investidores, para integrar as questões de sustentabilidade. E, sem dúvida nenhuma, a questão de clima é uma frente muito importante nossa que a gente vem trabalhando já há muito tempo. Então, quando a gente olha a questão de clima, né, acho que, bom, sem dúvida nenhuma, primeiro está aí a COP26. Como vocês sabem, a campanha, né, é do Race to Zero, como é que as instituições, né, como é que os países, as cidades, as empresas e, obviamente, as instituições financeiras se comprometem com o Net Zero 2050. E nesse ano foi lançado a Glasgow Finance Alliance for Net Zero, que foi liderada por McCartney, que era do Banco da Inglaterra, e é um hub de como as finanças vão olhar as questões do Net Zero. Então, para quem não sabe, tem o Net Zero Asset Owners Alliance, o Net Zero Banking Alliance, o Underwriting Alliance e o Asset Managers Alliance. E todas essas iniciativas buscam gerar padrões, né, ou frameworks que possam alinhar o setor financeiro para a questão do Net Zero, e como o Carlos falou, não é algo trivial, não é algo simples. Aqui na minha região, a parte de investidores é mais trabalhada com o PRI, e eu trabalho mais próximo com bancos e com seguradoras, né? Então, a gente tem o Net Zero Banking Alliance e o Net Zero Underwriting Alliance. Então, eu vou gastar um tempinho para falar o que são essas iniciativas, como é que isso se conecta com o Science Based Target e a importância, né, das instituições também olharem a questão do Net Zero para os seus portfólios, né? Não só para a parte de operação. Então, o Net Zero Banking Alliance, ele é um pouco mais maduro. Aqui, a gente já tem hoje quase 60 instituições financeiras que estão no mundo inteiro, então a gente tem um under management significativo.
Aqui no Brasil, a gente tem o Bradesco, e essas instituições, elas não saem com a meta 2050. Então, acho que tem um ponto interessante que precisa das metas baseadas em ciências e precisa de muita consistência para poder estabelecer essas metas. A gente entende que é uma jornada, que existem metas intermediárias, que essas metas têm que ser revisitadas, né, com alguma periodicidade, porque é muito difícil, assim, qual é a meta minha hoje para 2050? Muito longo prazo. Então, o Net Zero Banking Alliance, ele traz esse escopo, e eu acho que esse é um pouco, né, a pegada de como é que as instituições se unem para buscar esse alinhamento. Então, vamos, né, o que tem no compromisso é que em 18 meses tenham metas para aqueles setores carbono intensivo. Em 36 meses, ter metas para todos os setores carbono intensivo. Olhar a compensação, realmente, quando não for mais, né, possível reduzir as emissões. Tem a questão do disclosure, tem a questão do assurance. Então, é um guarda-chuva que realmente busca dar essa credibilidade de quem está botando meta, né, realmente tenha, né, esse olhar mais holístico, esse olhar mais amplo. E a mesma questão para seguros, é mais recente, acabou de ser lançado, a gente tem 8 seguradoras globais, a gente está nesse momento fazendo, né, o outreach para trazer novas seguradoras para mas tem esse mesmo conceito, tá? E é muito importante as ferramentas, né? Então, acho que uma pergunta que eu sempre recebo das instituições financeiras é: tem PCAF, tem Pacta, tem Science Based Target, tem a Impact2, a Nepify, tem um monte de ferramenta. E aí eu queria dizer que cada uma tem o seu papel, tá? Cada uma tem a sua forma como vai se trazer essa consistência, né? Tem o TCFD também, né? Então, para aqueles assim que estão começando, acho que, né, tem aquelas ferramentas para medir as emissões de carbono, e a gente tem o Science Based Target, que é para realmente como é que você define as metas. Então, acho muito importante esse diálogo que vocês estão tendo aqui hoje, e eu gostaria de dizer isso, essa PCAF, Pacta, Science Based Target, Net Zero, TCFD, elas vão se complementando, porque cada uma tem um objetivo, tá? Então, acho que essa é uma mensagem importante para vocês olharem e não se assustarem, né, com tanto de coisa que tem. Eu acho que tem um outro ponto que o TCFD traz, que é a questão do risco, que é a análise de estresse, como é que minha carteira vai se comportar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, também é um componente. Então, acho que as instituições financeiras que estão nessa jornada, eu diria assim, de uma forma muito resumida, medir as emissões de carbono, olhar as definições de metas, olhar os setores carbonos intensivos e como é que vão fazer essa jornada, engajar com os seus clientes, isso aqui não é um movimento das instituições financeiras, e sim da nossa sociedade, então, muito importante a forma como os produtos bancários ou os produtos seguradores vão ser colocados no mercado, porque eles já têm que ter essa visão e, obviamente, também esse diálogo com os stakeholders. Então, eu acho que tem um pouco aí de cada uma, e aí eu convido também vocês a conhecerem as iniciativas Net Zero, que tem esse papel um pouquinho mais amplo e que também com grupos de trabalho, com discussões, porque essa não é uma tarefa fácil para nenhum banco, né? Mesmo os europeus, é uma jornada, é um processo onde a gente vai aprendendo junto. Importante ter um compromisso da alta liderança da organização de vocês, com argumentos, né? Porque a gente fala, putz, vou me comprometer para 2050. Difícil ter argumento para 2050, mas a gente vê como a União Europeia está se movendo, como os Estados Unidos está se movendo, como o próprio Brasil agora com a regulação do Banco Central. Então, há muitos elementos que mostram que aquelas instituições que acelerarem o seu aprendizado para essa agenda e realmente começarem a seguir essas ferramentas, e mensurando essas emissões e definindo metas, com certeza elas vão estar mais preparadas para regulações, para onde nossos clientes, né, os clientes estão indo e para onde a sociedade quer que as instituições caminhem. Então, aí encorajando a todos a embarcarem nessa jornada. Lígia.
Maro, super obrigada por trazer esse contexto e principalmente por mostrar que existem diversas iniciativas trabalhando, né, nessa agenda de clima e instituições financeiras, trazendo frameworks muito relevantes para esse setor, né, então, principalmente com diretrizes gerais sobre como o setor pode olhar para os seus portfólios e caminhar para um mundo aí de uma economia baixa em carbono, e como a iniciativa Science Based Targets se complementa, né, as diversas outras iniciativas que já existem e tem o seu papel aí bastante instrumental e ferramental para o estabelecimento de metas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como essas iniciativas conversam daqui a pouquinho com o Owen. E, gente, eu queria muito rapidamente aqui fazer uma introdução à iniciativa. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Lígia, eu faço parte da equipe da Rede Brasil do Pacto Global e trabalho para a equipe da iniciativa Science Based Targets, que é uma iniciativa que foi criada lá em 2015, justamente para fornecer métodos e ferramentas para que as empresas possam estabelecer metas de redução de emissões de gases de efeito estufa de forma alinhada ao Acordo de Paris, aos objetivos do Acordo de Paris. Então, para que a gente possa realmente limitar o aumento da temperatura global a muito abaixo dos 2 graus Celsius, fazendo todos os esforços possíveis para ficar em 1,5 graus Celsius. Então, a iniciativa, ela é uma parceria sem precedentes entre 4 organizações globais, que são o CDP, o Pacto Global, o WRI e o WWF. Nós temos uma equipe central que compõe essa iniciativa, da qual eu faço parte. Eu sou formalmente aqui parte da equipe da Rede Brasil, do Pacto Global, e meu colega Owen, que vai apresentar um método para vocês, é formalmente parte do CDP. Então, nossas 4 organizações se juntam para formar essa equipe e implementar a iniciativa Science Based Targets no seu dia a dia. Contando um pouquinho sobre os nossos números, então, como eu falei para vocês, a iniciativa surgiu lá em 2015, e agora nós temos 1.878 empresas do mundo inteiro comprometidas com a iniciativa, então, comprometidas em elaborar uma meta de redução de emissões baseada na ciência, de acordo com os critérios da iniciativa Science Based Targets. Dessas 1.878 empresas, 97 são instituições financeiras de todo o mundo que já se comprometeram também a elaborar essas metas. Aqui no Brasil, a gente tem um banco, que é o Banco do Brasil, que está protagonizando e liderando essa agenda aqui no Brasil, e nós já temos 934 empresas com metas aprovadas. Então, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês um pouco por que tem essas diferenças de números, né? Mas essas 934 empresas, então, já percorreram um caminho que pode ser de até 2 anos e já estabeleceram suas metas e tiveram essas metas validadas pela iniciativa. Contando um pouquinho como a iniciativa vem crescendo, 2020 foi um ano muito especial, foi um marco para a iniciativa. A taxa de adoção dessas metas baseadas na ciência duplicou em 2020, quando comparada com o período de 2015 e 2019. Mais de 370 empresas do mundo inteiro formalizaram o compromisso com a SBTi no ano passado, a um ritmo médio de 31 empresas por mês. A nossa equipe de validação de metas fez um trabalho incrível e validou uma média de 16 metas por mês no ano de 2020, né? Então, 16 empresas por mês tiveram as suas metas avaliadas pela iniciativa, frente a apenas 6 nos 4 meses anteriores. E entre as empresas que formalizaram o compromisso em 2020, nós temos empresas como Amazon, Facebook, Ford, e aqui do Brasil, a gente teve a EDP Brasil, Klabin, e uma série de outras empresas. Nós temos 28 empresas no Brasil hoje comprometidas com a iniciativa e que estão abrindo caminhos e liderando essa agenda aqui no Brasil. Para quem quiser conhecer mais sobre esses números, eu convido vocês a acessarem o reporte de progresso, o relatório de progresso da iniciativa. O link está aqui, vocês vão receber essa apresentação. E também na página da Science Based Targets, vocês podem encontrar o conjunto completo das empresas comprometidas, e para aquelas que já têm metas aprovadas, vocês podem acessar também qual é essa meta de redução. Falando um pouquinho do processo para que uma empresa possa formalizar o compromisso com a iniciativa e realmente elaborar a sua meta baseada na ciência,
Nós dizemos que esse é um processo de 4 passos, entre a assinatura do compromisso e a validação da meta, e existe um 5º passo que acontece depois que essas metas são aprovadas. Então, para uma empresa que quer fazer parte da iniciativa Science Based Targets e começar a elaborar suas metas baseadas na ciência, o primeiro passo é se comprometer com a iniciativa, então, por meio da assinatura de um documento, que a gente chama de carta compromisso, e ali essa empresa... Opa, desculpa, gente. Ali essa empresa está simplesmente se comprometendo a elaborar uma meta baseada na ciência, de acordo com os critérios da iniciativa Science Based Targets. O passo seguinte é começar a trabalhar na elaboração, na modelagem dessa meta. E para isso a iniciativa oferece uma série de recursos que explicam às empresas como elas devem trabalhar para elaborar essa meta de redução. Assim que essa meta estiver elaborada, o terceiro passo é submeter essa meta para avaliação da iniciativa. E aí existe um formulário correspondente que as empresas devem preencher e submeter essa meta para validação oficial. Essa validação oficial começa a acontecer, então, e uma vez que essa meta seja aprovada, o 4º passo é comunicar, tornar pública essa meta. Isso, a gente publica a meta no site da iniciativa, então por isso que eu disse que vocês podem ter acesso às metas das mais de 900 empresas que já têm essas metas aprovadas, e as empresas também devem publicar suas metas no espaço público, então nos seus relatórios de sustentabilidade, nos seus sites, via CDP, enfim, numa plataforma pública. Esses 4 passos, eles devem acontecer em até 24 meses. Então, é muito importante que vocês percebam que, do momento em que a empresa firma o compromisso com a iniciativa, até o momento em que ela tem que ter a sua meta aprovada, ela tem até 24 meses ou até 2 anos para passar por esse processo, justamente para aprender sobre a elaboração das metas, compreender como funciona o processo de elaboração dessas metas, buscar as informações necessárias, melhorar os seus inventários, muitas vezes, para que ao final dos 24 meses ela possa efetivamente ter essa meta aprovada. E depois de aprovada, as empresas precisam publicar anualmente os seus inventários de emissões e também o seu progresso com relação a essas metas. E, como eu falei para vocês, para que as empresas elaborem as suas metas, a iniciativa oferece uma série de recursos, de documentos que explicam como essas empresas devem passar por esse processo. Então, aqui olhando essa pirâmide de baixo para cima, a gente pode ver os documentos mais abrangentes, que explicam, por exemplo, como a iniciativa traduz dados científicos e inclui esses dados científicos nos métodos e nas ferramentas. A gente tem um manual para elaboração das metas, um conjunto de critérios e recomendações, um protocolo que explica como funciona o processo de validação e detalhadamente como cada um dos critérios vai ser observado e avaliado durante o processo de validação. E, por fim, ali no topo da pirâmide, nós temos as ferramentas de modelagem das metas, ferramentas em Excel que a iniciativa fornece para as empresas. Todos esses recursos ficam disponíveis no site da iniciativa, podem ser acessados gratuitamente por qualquer empresa, seja ela comprometida ou não com a iniciativa. Então, eu deixo aqui também o link para vocês, para que vocês possam acessar o nosso site e conhecer esses materiais. E, bem, sem mais delongas, eu passo agora a palavra para o meu colega Owen, que vai, então, finalmente apresentar para a gente o método da iniciativa Science Based Targets para instituições financeiras. Então, Owen, por favor, você está com a palavra. Eu vou deixar de compartilhar minha tela aqui para que você possa compartilhar a sua, então. So, obrigado, Lieja, and bom dia, everyone. Obrigado, Lígia. Bom dia a todos. Esse é o português que eu já falo, então agora eu vou ter que começar a falar inglês. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com todos a respeito da metodologia que estamos usando para ajudar as instituições financeiras a estabelecer as suas metas baseadas na ciência. Então, eu vou falar para vocês a respeito do arcabouço que nós lançamos, o quadro, há cerca de um ano atrás, em outubro do ano passado.
Essa é a primeira vez que diferentes tipos de instituições financeiras, primariamente bancos, gestores e proprietários de ativos, investidores do setor imobiliário, podem estabelecer as suas metas. Então, esse é o objetivo primário desse arcabouço, desse quadro, é permitir que essas instituições também se alinhem com os objetivos de Paris. Então, trazendo algum contexto aqui de como isso está ligado com o outro trabalho que fazemos com a SBTI, desde 2015, há mais de 6 anos, nós temos métodos para todos os outros setores, então empresas, no setor de aço, geração de energia, alimentação. Então, todos os tipos de empresas podem estabelecer, e também empresas de petróleo e gás chegaram mais adiante, e nós decidimos criar uma metodologia em separado apenas para as instituições financeiras. E o motivo é porque as instituições financeiras têm um papel especial a cumprir na economia. Elas não são como as empresas normais, elas têm uma influência muito maior sobre a economia real as suas atividades de investimentos. Então, queríamos garantir que esse quadro pudesse chegar para o setor financeiro e atrair a ambição que nós queremos que ele atraia na economia, e que o setor possa usar a sua influência, a influência que o setor financeiro tem sobre as empresas nas suas carteiras, a capacidade que elas têm de influenciar o comportamento das empresas pela alocação de capital. E é por isso que nós quisemos fazer dessa maneira. Como a Maria mencionou mais cedo, esse é um espaço bastante cheio quando a gente trabalha com os compromissos financeiros. Então, sob o framework de Glasgow e o Race to Zero, nós temos muitas alianças net zero para os gestores e proprietários de ativos, para bancos, e todas essas alianças estão tendo fazendo com que diferentes tipos de instituições financeiras tenham compromissos com emissões e net zero, né, e até 2030. Então, temos muito entusiasmo no setor financeiro para também entrar no barco, subir nesse Acordo de Paris e garantir que as economias cheguem ao net zero até 2050. E, como resultado, essas diversas iniciativas estabeleceram os seus cronogramas de diferentes tipos de instituições. O SBTI também está trabalhando com essas organizações agora para dar uma fundação, uma fundamentação baseada na ciência e no estabelecimento dessas metas alinhadas com o Acordo de Paris. Por exemplo, que tipos de atividades financeiras, que tipos de emissões deveriam ser incluídas. Então, a SBTI está trabalhando com essas iniciativas para garantir que quando as instituições financeiras o fizerem, elas estejam bem embasadas e que será publicado também pelo IPCC. E por que a SBTI está fazendo isso? Essa nossa metodologia, ela foi definida durante uns 2 anos, um processo com consultas com muitas diferentes instituições financeiras, tivemos muitos bancos, gestores de ativos, para nos auxiliar a definir também trabalhamos com agora as instituições financeiras podem apresentar as suas metas e temos uma equipe independente para avaliá-las, e também temos a compatibilidade completa com os padrões de carbono existentes. Então, como a Lígia mencionou, nós temos quase 2.000 empresas que estão estabelecendo metas ou já estabeleceram, e o nosso quadro para instituições financeiras é totalmente compatível com isso. Então, queremos garantir que as instituições financeiras possam ajudar as empresas reais a estabelecer as suas metas. Então, é uma abordagem comum que as instituições financeiras possam alcançar as suas metas, trabalhando com essas empresas juntas, de modo que ambos os atores possam se auxiliar a alcançar essas metas. E o que eu quero revisar aqui com vocês é como
são os passos de como uma instituição financeira pode definir uma meta baseada na ciência. Eu quero começar com uma visão geral. Nós começamos com critérios que são uma lista de regras que as instituições financeiras podem usar para definir as suas metas. Isso pode ser usado para especificar a cobertura, ou seja, quais fontes de emissões, que tipos de investimentos podem ser cobertos. Também estabelecendo o cronograma em termos de metas de curto prazo, médio prazo, e também métodos que nós podemos utilizar. Nós também tivemos algumas ferramentas online, Excel Tools, também temos algumas ferramentas baseadas no Python para ajudar as organizações a definir as metas e a incluir essas informações nos seus portfólios, nas suas carteiras. E temos algumas orientações com exemplos, uma abordagem passo a passo que podem ser utilizados para as instituições financeiras. Então, se você é novo nessa área e quiser aprender mais, eu recomendo olhar as nossas orientações, que tem todas as informações que vocês precisarão sobre o que fazer, resumidas, para como estabelecer as metas. E nós temos 3 diferentes métodos, que também são 3 abordagens que as organizações podem usar para definir as suas metas para suas carteiras. O primeiro processo no passo é identificar esse framework, essa matriz, ela é aplicável a você como uma instituição financeira, e a regra que nós usamos é que qualquer empresa, organização com mais de 5% da sua receita de atividades financeiras típicas, como empréstimos, investimentos, depósitos, créditos, exchanges, que são consideradas instituições financeiras que podem utilizar essa arcabouço para estabelecer as suas metas. E nós pedimos às organizações para olhar as suas diferentes atividades financeiras e se representarem mais de 5% das suas receitas, então elas podem usar esse framework. Então, tipicamente, todos os bancos, gestores de ativos, proprietários de ativos, são o público primário desse tipo de instituição. Em termos de cobertura, estamos olhando esses 3 diferentes tipos de instituições. No primeiro tipo, para bancos, estamos olhando para bancos, atividades como empréstimos a consumidores, projetos finanças de projetos, empréstimos corporativos. A gestão de ativos não precisa ser incluída nesse momento, então, primariamente, estamos enfocando nos bancos, nas suas atividades de empréstimos. Para os proprietários de ativos, asset owners, acho que estamos olhando a todas as suas ações, os seus títulos corporativos e atividades. Então, todos os processos tradicionais dos fundos de pensão, equity, poderiam ser cobertos por esse quadro. E, por fim, os gestores de ativos, da mesma forma como os proprietários, que são para tratar de ativos sobre os quais eles têm influências. Então, sabemos que os gestores, eles têm a capacidade de influenciar e desenhar uma estratégia de investimento. Então, se eles têm influência sobre alguma dessas atividades, eles podem cobrir isso com as suas metas também. Então, cada uma das organizações pode, primeiramente, identificar se o framework é aplicável e utilizar esse processo para entender que tipos de atividades ele precisa cobrir. E tem muitos mais detalhes nas nossas orientações em termos de aspectos específicos a serem cobertos. E essas são as classes que nós vamos discutir agora. Então, o tipo de ativos, de assets, temos 4 tipos de ativos para serem cobertos no momento, que são real estate, que são os imobiliários e também hipotecários, portfólios que emprestam para entidades comerciais ou hipotecas residenciais, podem ser cobertos. Também financiamento de projetos para eletricidade, ou seja, qualquer empréstimo ou financiamento de projetos de eletricidade podem ser cobertos. E também temos instrumentos corporativos e empréstimos
corporativos e de consumidores. Então, todos os tipos de ações, títulos, imobiliários, todos esses tipos de classes podem ser cobertas e temos as ferramentas para fazê-lo. Quero também trazer a atenção para esses requisitos. E para cada classe específica de ativo, uma meta específica pode ser definida por tipo de ativo, por tipo de asset. Então, queremos garantir que as diferentes instituições estejam acessando os seus tipos específicos apropriadamente. E todos eles têm diferentes tipos de cobertura. Por exemplo, hipotecas residenciais. O banco precisa cobrir até 57%. Então, 2/3 das emissões precisam ser cobertas pela meta. Ou, por exemplo, quando chega em ações ou títulos, ações precisam incluir todas as atividades. E as orientações que a gente produziu, elas detalham com as informações necessárias os diferentes requisitos para as diferentes classes de ativos, mas aqui o importante é a gente saber que estamos olhando para cada um deles individualmente e haverá também múltiplas metas para cobrir diferentes tipos de ativos. O próximo passo é entender com essas classes de ativos o que precisaria realmente incluir e o que as orientações enfatizam agora é que os diferentes aspectos são incluídos na nossa metodologia. Então, por exemplo, nós não temos métodos para cobrir todos os tipos de ativos ainda. Então, por exemplo, para dívidas soberanas, derivativos, ainda não temos uma metodologia nesse momento. Então, essas atividades podem ser, pelo momento, podem ser incluídas. Por exemplo, se você pegar a lista de classe de equities, o que a organização teria que incluir? Equity, ações, ETF, investimentos imobiliários, mas não dá para incluir ainda a dívida soberana. Então, o que uma organização pode fazer é olhar para esses diferentes tipos de atividades e determinar quais são, selecionar quais são as relevantes e as classes de ativos, por exemplo, para todas as atividades que não estão cobertas, como a dívida soberana, elas poderão ser acrescentadas mais adiante quando a metodologia chegar a cobri-las. Então, o trabalho está crescendo e sendo atualizado ao longo do tempo. Esse arcabouço para as instituições financeiras é novo, ele só tem 1 ano, então ele continuará em desenvolvimento ao longo do tempo, à medida que a gente adicionar novas opções para estabelecimento de metas. Então, a gente espera que agora uma cobertura menor, que pode ir crescendo mais com o tempo. Em termos de cálculo das emissões, a gente usa a metodologia PCAF, que é Carbon Accounting and Financials, que é o protocolo equivalente para o setor financeiro. É um método que nos permite comprometer as emissões, os inventários, determinar as emissões que estamos financiando e quais emissões estamos alocando no nosso próprio portfólio. Então, diferentes tipos de instituições financeiras podem utilizar essa metodologia PCAF para determinar qual é o total de emissões de gases de efeito estufa no seu portfólio e usar isso para estabelecer, antes de estabelecer a sua meta, para saber qual é a sua linha de base para o financiamento ligada a emissões. E depois selecionar os métodos, ou seja, escolher os tipos de ativo, as classes de ativos relevantes para a sua organização, e após entender quais são as emissões associadas a essas classes, é possível escolher a metodologia para definir as suas metas. Temos 3 diferentes tipos de métodos disponíveis. Um deles é a abordagem de descarbonização por setor, baseada em emissões, é a primeira, utilizada para estabelecer metas para setor de alto impacto, por exemplo, energia, cimento, aço, transporte, área imobiliária. Então, podem ser metas baseadas na emissão, estabelecendo metas para descarbonização ao longo do tempo. As outras 2 abordagens que nós temos é a cobertura de portfólio e a avaliação de temperatura
E podemos ver essas duas metodologias como abordagens de engajamento, com vistas a engajar as empresas na definição de metas. Então, essa é uma ferramenta bastante poderosa do setor financeiro para a redução de emissões e engajar as empresas no seu portfólio, para que essas empresas possam definir as suas metas e descarbonizar. E vou descrever com mais detalhe como essas metodologias são realizadas. A primeira, SDA, é estabelecer metas com base em emissões e as outras duas com base no engajamento, trabalhando com as empresas do seu portfólio para que elas se tornem mais ambiciosas nesse trato das emissões, para que o setor financeiro trabalhe com as suas empresas e as ajude a definir metas e as Decarbonization efforts. guiar também a sua descarbonização. Então, agora eu vou passar alguns minutos trabalhando com um pouco mais de detalhes sobre esses três métodos centrais. Então, nós vemos as SDA, ou a abordagem baseada em emissões, está sendo utilizada primariamente para hipotecas, o setor imobiliário. Então, a gente esperaria que os bancos usassem essas abordagens para reduzir a intensidade das emissões no seu portfólio de hipotecas, trabalhando com o metro quadrado das hipotecas residenciais. E essa abordagem pode ser utilizada também financiamento de projetos de eletricidade, empréstimos para projetos de geração de eletricidade, esperando que as emissões também diminuam ao longo do tempo, incentivando a redução no setor de emissões. E também os instrumentos mais corporativos, como equities, títulos, ações, ou seja, a cobertura do temperatura, na avaliação de temperatura, basicamente a ideia é engajar as empresas do portfólio para que elas estabeleçam as suas metas e aumentem as suas ambições de redução. Então, nós vamos querer que para que todas as empresas do seu portfólio possam se alinhar com o Acordo de Paris. Então, é por isso que usamos as finanças para que elas possam se engajar. Para dar um exemplo de como esses métodos funcionam na prática, esses três métodos, então, a nossa abordagem de descarbonização por setor, SDA, é baseada no princípio de reduzir a intensidade de carbono dentro do setor. Por exemplo, se você está emprestando para um setor do cimento, a meta é reduzir a intensidade do seu financiamento no tempo, na produção de cimento, e que elas possam diminuir ao longo do tempo. Então, efetivamente, estamos tentando realocar recursos para os produtores mais eficientes dentro do setor e desprestigiando os menos eficientes, mas ao mesmo tempo para que eles possam se tornar mais eficientes. Um exemplo disso é o setor de real estate, setor imobiliário. Então, vemos aqui o caminho como esse gráfico aqui à direita mostra o caminho para 2 graus ou menos do que 2 graus. Então, esse é o caminho que precisa ser seguido. O setor financeiro pode usar esse caminho para ajudá-los a alocar recursos dentro do portfólio, visando a uma diminuição da intensidade. E a gente esperaria, por exemplo, ver uma meta compromisso de redução em tantos por cento por metro quadrado, no caso do setor imobiliário. E eu vou passar agora para a cobertura de portfólio, essa abordagem, que é a primeira abordagem baseada no engajamento. E a meta aqui é encorajar todas as suas empresas no portfólio a submeter e ter as suas próprias metas aprovadas. Agora nós temos quase 2.000 empresas globalmente com metas ou em definição. E a meta aqui é ajudá-las a trabalhar com as empresas no portfólio para estabelecer as suas metas ou para alocar o seu portfólio e de modo a incluir mais empresas
que tenham suas próprias metas baseadas na ciência. Um exemplo desse processo é se você tem um banco ou um fundo de pensões, eles podem alcançar uma certa percentual do seu portfólio de equity, e a meta é que todas as suas empresas no portfólio tenham a sua própria SBTs, e isso mostra que todas as suas empresas estão descarbonizando e têm metas e ambições nesse sentido, e de modo que o portfólio possa ser considerado como um portfólio alinhado ao Acordo de Paris. E o método final é a avaliação de temperatura, Temperature Rating, que pode ser considerada como uma extensão da cobertura de portfólios, olhando a um universo muito maior de empresas e metas que as empresas podem estabelecer, e nos permite traduzir a ambição de qualquer empresa em um nível de temperatura, ou seja, todo o portfólio pode ser traduzido dessa forma, dando uma condição de entender quais são as ambições de redução da temperatura, e a meta é diminuir a temperatura ao longo do tempo, o que significa que mais empresas também definirão as suas metas. Então, o princípio é muito semelhante do que nós temos na cobertura de Target, they would say. para que temos as metas, que é aumentar o engajamento junto às empresas do portfólio para que elas possam definir as suas próprias metas. Então, esse slide aqui, ele mostra um exemplo de como isso funciona, olhando aqui as ambições de todas as empresas no portfólio, olhando as suas metas, traduzindo pelas metodologias que temos, e a maioria dos portfólios estão vendo agora temperaturas até 3 graus, então portfólios, e a meta é reduzir a temperatura do portfólio para menos de 2 graus. Esse é o objetivo. Então, o método permite que a gente calcule o que a gente precisa aumentar e melhorar na avaliação de temperatura do seu portfólio. E buscamos trabalhar com as empresas do portfólio para ajudá-las a estabelecer as suas próprias metas. E cada vez que uma empresa estabelece uma nova meta, ou uma nova SBT, e a sua ambição aumenta, ela está mais alinhada com o Acordo de Paris. Então, o objetivo é diminuir essa temperatura ao longo do tempo, utilizando essa abordagem. Então, isso é um resumo dos 3 métodos, e eu vou mostrar para vocês como que parece quando a gente agrega tudo isso para uma determinada instituição financeira, mas primeiramente antes disso, eu quero mostrar algumas coisas a respeito do processo de submeter um objetivo e os passos das metas. Então, estamos em uma fase piloto no momento para a iniciativa, e as instituições financeiras podem submeter as suas metas a nós sem qualquer custo, e vamos trabalhar com essas diferentes organizações para ajudá-las a ter essas metas validadas e aprovadas. Então, se algum de vocês no público estiver interessado, vocês podem se inscrever e apresentar as suas metas para receber um feedback nesse processo e conseguir a validação dessas metas. Também nós estamos no início, então estaremos em breve aprovando as nossas primeiras metas, e teremos oportunidades para diferentes instituições financeiras nos apresentarem, submeter as suas metas e também fazer suas perguntas e esclarecer as suas dúvidas quanto à definição de metas. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer para você como são essas metas. Quando você reúne todas essas diferentes classes de ativos e métodos, como é que isso fica? Os 3 passos para as metas. O primeiro é as metas do escopo 1 e 2, é uma ferramenta muito padrão para reduzir as emissões de empresas regulares. E depois temos um headline target, que nos diz que parte dos seus ativos estão cobertos. Então, por exemplo, para bancos com 80%, 90% das suas atividades de empréstimos que estão cobertas pela nossa matriz, isso para dar uma transparência nos diferentes classes de ativos. E, finalmente, nós temos línguas diferentes para diferentes tipos de ativos. Então,
é possível ter uma meta de SDA para hipotecas e podemos ter também uma meta para o portfólio de equity, de ações, para aumentar o número de empresas no seu portfólio, na sua carteira, e depois empréstimos corporativos, quando tem esse portfólio, quando a gente se compromete com uma redução na temperatura para menos de 2 graus. Então, uma instituição pode definir diferentes metas para diferentes tipos de ativos, ou uma meta para imobiliário, uma parte para empréstimos, tudo isso é possível. E tudo isso é reunido para a gente ter uma transparência a respeito da cobertura. E meu slide final para dar um exemplo das metas que estamos trabalhando agora. Então, estamos revisando as metas de bancos e fundos privados de ações para cobrirmos todas as classes de ativos, hipotecas, ações privadas, a parte imobiliária. E a gente está vendo que o SDA, que é a abordagem setorial, está sendo para hipotecas, eletricidade, e a avaliação de temperatura está sendo bastante boa para portfólios, e 80% a 85% em alguns casos, que significa que 85% das suas ativos estão cobertos e o restante pode ser, por exemplo, dívidas soberanas ou seguros, que a gente ainda não tem uma cobertura para eles. E nos ações privadas, a cobertura é bem mais alta. E alguns exemplos de como que estamos aceitando, realmente encorajo vocês a fazerem as suas perguntas. Por favor, entrem em contato conosco e eu e a minha equipe vamos auxiliar vocês nesse sentido. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e ficarei contente de atender as suas perguntas. Foi ótimo poder ter esse overview do passo a passo para as instituições financeiras e também fazer um mergulho um pouquinho mais aprofundado em cada um dos métodos. A gente recebeu aqui algumas perguntas, e a primeira delas, eu acho que é interessante porque dialoga muito com o objetivo da iniciativa como um todo, que é se os mecanismos de compensação podem ser, de alguma forma, usados para avaliar o avanço dessa instituição financeira com relação ao alcance dessas metas, ou se as metas são efetivamente apenas de redução das emissões. Eu não sei se o Owen me escuta. Acho que não. Bom, talvez a gente tenha tido algum probleminha aqui com a tradução. Então, Owen, I can try to make the question to you in English. Ok. Okay. Vou tentar fazer a pergunta para você em inglês. Se todo tipo de mecanismo de compensação pode ser utilizado para medir os programas das instituições financeiras pelas suas metas. Então, se a gente aceita alguma medição de compensação? Sim, nesse momento, nós não estamos aceitando nenhuma medida de compensação em termos de offsets ou algo desse tipo. Então, a meta, em termos de rastrear o progresso, é simplesmente um foco na descarbonização. Então, a meta agora para as instituições financeiras é ajudar as empresas a estabelecer as suas metas, com um enfoque na redução de emissões, e não estamos focando em termos de compensação ou a compra de créditos de carbono. Isso é mais enfocado no net zero. Para o setor financeiro, agora nós temos como enfoque engajar as empresas no portfólio para reduzir as suas emissões. Mas a SBTI está trabalhando em uma
fluxo de trabalho net zero para trabalhar com essas compensações, mecanismos de remoção de carbono, mas agora o mecanismo é descarbonização, agora o enfoque é descarbonização. Obrigada, Ewen. Então, o que o Owen disse é que atualmente o método está focado em engajar os clientes dessas instituições financeiras que estão nos seus portfólios de empréstimos e investimentos para que eles reduzam as suas próprias emissões. Mas sim, a iniciativa está trabalhando com o estabelecimento de critérios e métodos para metas net zero, para o setor financeiro, e, eventualmente, de alguma forma, esses mecanismos de compensação e, talvez, neutralização também sejam considerados futuramente, para essas metas net zero. Okay, so we have a second question. Então, nós temos uma segunda pergunta que trata para investimentos corporativos, esse tipo de ativos, nós temos 3 métodos disponíveis. Então, como a minha instituição pode decidir qual é o melhor método? Essa é uma pergunta muito boa. A melhor maneira de decidir qual é o melhor método é também entendendo o tipo de setor da empresa. Então, por exemplo, se você tem empresas no setor de alto impacto, por exemplo, energia, transporte, indústria pesada, é melhor usar a abordagem setorial, porque esse é um caminho específico disponível para essas empresas e é a melhor abordagem que a maioria das empresas está usando essa abordagem. Para os outros setores, depende do tipo. Se você tem uma boa divulgação, você pode usar a abordagem da avaliação de temperatura, porque ela é mais precisa e permite uma cobertura maior. Se você não tem ainda uma boa qualidade de divulgação de dados das suas empresas em termos de emissões, então a cobertura de portfólio ela é um bom método, porque ela permite aumentar a cobertura dessas empresas com as SBTs. Então, o objetivo primário é engajar as empresas. E se você não tem ainda dados, caso você não tenha ainda bons dados de divulgação, é assim que nós vemos e entendemos qual é o melhor método para cada empresa. Obrigada, Ewen. Temos outra pergunta ligada aos métodos. Para a cobertura de portfólio, estão perguntando como as instituições financeiras podem rastrear se os seus portfólios, as suas empresas do seu portfólio estão realmente estabelecendo as suas metas baseadas nas ciências. Temos alguma orientação a esse respeito? Sim, essa é uma boa pergunta. Então, a maneira de rastrear as empresas precisam ter uma meta pública. Então, nós queremos engajando no trabalho com essas empresas, mas o ponto é que essas empresas têm que publicar. Elas podem fazer isso publicando as suas metas ou divulgando-as, e a própria empresa pode entrar na SBTI e apresentar a sua meta para validação. Então, as melhores práticas, nós queremos que as instituições financeiras engajem as empresas e a própria empresa se unirá às outras 2.000 empresas e apresentarão a sua meta alinhada com o Acordo de Paris. Essa é a melhor maneira de rastrear o progresso para que a instituição financeira possa ver como e quais empresas estão cumprindo as suas metas públicas e validadas pela SBTI. Obrigada. Acredito que nós temos tempo ainda para mais uma pergunta. Vem de uma empresa de seguros. Sabemos que as empresas de seguros funcionam como asset managers e podem usar esse tipo de ativos, mas nós temos algum tipo de... Nós vamos publicar alguma coisa para as partes seguradoras dos negócios? Nós temos alguma planos nesse sentido? Sim, essa é uma boa pergunta também. Como eu disse, estamos cobrindo alguns tipos de ativos, ainda não temos uma metodologia para as seguradoras, mas nós vamos incluir isso ao longo do tempo. Estamos trabalhando com 4 novos métodos, um para dívida soberana, títulos de dívida soberana, um para private equity, outro para bonds e outro para securities. Então, no futuro, os seguros também
poderão acrescentar metas para os seus negócios, e agora elas podem olhar a porção de gestão de ativos, e isso expandirá, crescerá à medida que a metodologia chegar nesse ponto. E também queremos ter métodos para todos os tipos de atividades. Esse é o objetivo do nosso trabalho, e dentro de 1 ou 2 anos, esperamos ter metodologias disponíveis para todos os tipos de atividades. Obrigada, Owen. Eu quero fazer uma pergunta final. Não sei se você já tem essa informação, que aparentemente o Banco Central do Brasil está agora fazendo algum tipo de análise de estresse climática para as instituições financeiras. E a pergunta é se você sabe se existe alguma ferramenta disponível para fazer isso. Eu não tenho certeza se já existe uma ferramenta disponível. Eu acho que, tipicamente, a maneira como isso é feito é a instituição financeira testa, por exemplo, quais seria essa exposição sob diferentes cenários. Por exemplo, em um mundo com 1,5 graus, como esse portfólio, quais das empresas estariam sob pressão, quais seriam os riscos de transição enfrentados por essas empresas. Mas eu não estou ainda ciente de uma ferramenta que possa fazer isso. Obrigada, Enwin. Eu vejo que a Maria Eugênia levantou a sua mão. Talvez ela tenha alguma informação a esse respeito. Não, o comentário que eu tenho é que a Neverify tem um trabalho nesse sentido. Então, não é uma ferramenta pública, mas tem algumas publicações, que depois a gente pode dividir, que é justamente isso, como é que olha, faz o cenário climático, e aí se faz as projeções de possíveis perdas conforme os cenários climáticos. Então, a gente tem algumas coisas que podem ser divididas. Então, só para compartilhar. Super obrigada, Marô. E eu vi aqui também que o Gustavo, do CDP, comentou que o CDP também tem algumas ferramentas que podem ajudar nesse processo. Então, certamente, a gente pode seguir conversando sobre isso. E aí, gente, a gente já está um pouquinho aqui atrasado, então eu vou encerrar o nosso webinar por hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês, o interesse, nós seguimos conversando. Por favor, entrem em contato comigo, caso vocês tenham qualquer dúvida. And Owen, I don't know if you are listening to me in English or Portuguese, but Eu não sei se você está ouvindo a nós em inglês ou em português, mas muito obrigada por explicar esse método. Temos ainda um longo caminho para caminhar e teremos muitas instituições financeiras no Brasil chegando junto dessa iniciativa no futuro. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Lígia, e obrigado a todos. Obrigada. Vou encerrar por aqui. A gente se vê em breve. Tchau.